Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Para que existe a igreja? Você pode receber muitas respostas. Mas a missão principal da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. A igreja, ela existe para a missão. Nós somos criados por Deus para adorá-lo eternamente, mas enquanto a igreja estiver militante nesse mundo, a missão dela é pregar o evangelho. E esse mês é o mês de agosto, mês que se comemora missões na IPB. 12 de agosto de 1859 surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos completando 162 anos. A nossa igreja faz parte de uma federação de igrejas locais, hoje com aproximadamente 4.000 igrejas, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós somos uma igreja confessional, somos uma igreja conciliar, mas somos uma igreja missionária. Então, você que faz parte dessa igreja, você que é membro dessa igreja, tem que entender que essa igreja tem uma missão. E, pela bondade de Deus, nós estamos chegando hoje, o pastor Mariano está na cidade de Andradina, organizando a igreja lá. E nós, de 2012 para cá, nós estamos concluindo o plantio de 50 igrejas, novas igrejas, no estado de São Paulo. De 645 municípios, a IPB não estava presente em 423 em 2008. Nós agora começamos também um projeto, 100 igrejas em 5 anos, ajudando congregações de igrejas locais a participarem, a serem organizadas. Igrejas que precisam apenas de um empurrão, né? Ou financeiro, ou de treinamento, para poderem serem organizadas. Nós gostaríamos que você passasse na nossa livraria. Nós mandamos fazer 100.000 evangelhos de João, com capas diferentes, mas com o propósito do evangelista João, quando escreveu esse evangelho, para você distribuir, para você compartilhar a palavra de Deus esse mês. E já ontem, sexta-feira, o Mauro, da Imprensa da Fé, disse: pastor, eu estou fazendo mais 100.000 pela fé. Porque nós temos um cartão de crédito aqui que chama Deus Proverá. É a bandeira. Mas hoje de manhã eu recebi uma grande notícia. Nós fazemos parte de um grupo de igrejas no mundo. Igrejas que trabalham com discipulado. E nós somos escolhidos. A decisão foi tomada lá na igreja da Coreia, a igreja Sarang, a maior igreja presbiteriana do mundo, igreja local. Ela possui 100.000 membros. E nós somos escolhidos para, no dia 11 a 14 de outubro, ser realizado aqui na igreja de Pinheiros, um evento global, chamado CAL Internacional, chamado para acordar o leigo, trabalho discipulado. E todo o staff virá da Coreia. Nós temos 2 meses para organizar essa conferência. Essa conferência vai ser transmitida em 2 idiomas, pelo menos. No coreano e no inglês. E vai ser simultâneo. Então, eu não sei como é que vai ser, mas Deus proverá. E eu tenho insistido aqui, nós vamos falar sobre o evangelho nessa manhã. Eu já falei aqui no primeiro culto. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Mas eu quero falar sobre um versículo da palavra de Deus. Spurgeon diz que esse versículo é o evangelho em miniatura. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E uma das
técnicas que a gente usa para pregar o Evangelho é aprender a pregar o Evangelho usando apenas um versículo. E tentar, em um versículo, transmitir todo o conteúdo do Evangelho. Preste atenção que a igreja evangélica no Brasil, ela precisa de uma reforma espiritual. E a reforma é voltar para o Evangelho. Para a simplicidade do Evangelho. Vamos ler juntos? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero usar como tema o grande evangelho para grandes pecadores. Vamos repetir? O grande evangelho para grandes pecadores. Primeiro, porque o evangelho é grande. Por que que o evangelho é grande? E Paulo vai colocar aqui: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Quando Paulo faz essa afirmação, ele está falando sobre a grandeza do evangelho. A palavra fiel significa algo que não é misturado, algo que é íntegro, algo que é sem defeito, sem mistura. E quando ele diz aqui fiel é a palavra, ele está falando da pregação do evangelho. Porque o evangelho é a pregação da palavra. E a palavra é Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Paulo começa dizendo assim: se existe alguma coisa que é íntegra nessa terra, se existe algo que você deve aceitar, que é digno de toda confiança, é o evangelho. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos refazer a nossa visão na igreja hoje. Nós precisamos acreditar no produto que nós temos. Entenda produto entre aspas. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Então, se eu entendo que o evangelho é o poder de Deus, que é através do evangelho, é nele que se revela a justiça de Cristo, esse evangelho é poderoso. Esse evangelho precisa ser pregado, precisa ser vivido, precisa ser ensinado. Esse evangelho é a força mais poderosa da terra. O evangelho é grande, porque a origem é do Deus grandioso. Esse evangelho, ele é grande, porque ele se fundamenta no grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não existe nada que demonstre amor às pessoas que não seja o evangelho. Mas Paulo vai colocar aqui que esse evangelho, ele é a manifestação da misericórdia. Que esse evangelho é o transbordar da graça de Deus. Significa que tudo que eu preciso do ponto de vista espiritual, todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, eu encontro no evangelho. O evangelho é tudo. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito para essa vida e para a vida eterna está no evangelho. E meus amados irmãos, Paulo cria nisso. Sabe por que ele cria nisso? Porque esse evangelho transformou a vida dele.
E a integridade do Evangelho e a veracidade do Evangelho está no seu poder de transformar. Veja o que ele diz aí. No versículo 13, ele diz: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. E veja que nessa condição de ignorância e de incredulidade que ele coloca aqui, esse Evangelho transformou a sua vida, mudou a sua vida. Então preste atenção, irmãos. A igreja está gastando muito tempo, perdendo muito tempo. A gente fala muito em treinamento, agora está na moda coach, né? A gente fala muito de contextualização, de comunicação. E o Evangelho, ele tem tudo. Tem tudo que eu preciso. Se eu creio que o Evangelho que eu prego foi o Evangelho que transformou a minha vida, se eu percebo a grandeza, o poder desse Evangelho, eu vou pregá-lo. Então preste atenção que Paulo começa dizendo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Aqui nós temos a grandeza do Evangelho por causa daquilo que o Evangelho é. Segundo, a grandeza do Evangelho está justamente no seu propósito. No seu propósito. Veja que em segundo lugar, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E aí ele põe 2 pontos. E ele vai colocar aqui, ele vai explicar por que esse Evangelho ele é digno de ser aceito. Por quê? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Preste atenção que aqui está o fato de que esse Evangelho, ele existe para cumprir um propósito. E o propósito é salvar pecadores. E se você observar aqui, a salvação de pecadores está diretamente ligado à obra pessoal de Cristo. Ou seja, a única coisa que pode transformar o homem, a única coisa que pode salvar o homem, a única coisa que pode trazer vida eterna, felicidade, é Jesus Cristo. É o Evangelho. Eu gosto dessa expressão porque ele usa aqui, e o Espírito Santo não desperdiça a palavra, ele diz Cristo Jesus, porque Cristo é o ungido de Deus, é o Messias, é o lado divino. Jesus é o Salvador, é o lado humano. Em outras palavras, ele está dizendo que o Evangelho é o Cristo, Deus, que se fez Jesus homem. E ele veio para salvar pecadores. Ele não veio com outra intenção, com outra motivação, com outro propósito, que não seja salvar pessoas. E eu e você, nós fazemos parte dessa igreja porque nós fomos alcançados por esse Evangelho. Esse Evangelho já nos transformou, nós conhecemos a Jesus e nós sabemos que a única coisa que esse mundo precisa é da salvação de Jesus. A gente pode inventar um monte de coisa, mas Jesus Cristo, ele não veio para nos deixar um código de ética. Jesus não veio para estabelecer uma forma de adoração, de culto. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. E eu queria que você fosse para Isaías, capítulo 61, que é a profecia principal da obra messiânica de Jesus. Isaías capítulo 61,
Jesus Cristo, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Veja, as duas pessoas da Trindade, elas estão ungindo a terceira pessoa da Trindade, que é Jesus. Porque o Senhor me ungiu para fazer algumas coisas. Primeiro, pregar boas novas aos quebrantados. Então a primeira missão de Jesus, o que é? Pregar salvação. Segundo, diz o texto, que ele veio não somente para pregar boas novas, mas ele veio também para curar os quebrantados de coração. Então, além de pregador, ele é médico. E ele diz lá claramente no contexto da casa de Levi, ele diz: os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, porque o Filho do Homem, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Terceiro lugar, Jesus, ele veio também não somente para pregar, não somente para curar, mas ele veio também para proclamar libertação e ao mesmo tempo pôr em liberdade. Ele é a libertação e ele é o libertador. Significa que Jesus Cristo veio justamente para nos libertar do pecado, para nos libertar de Satanás, para nos libertar da morte. Ele veio para trazer livramento, libertação plena. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso libertador. E Jesus Cristo veio justamente para salvar pecadores, e a expressão que Paulo usa ali engloba todas essas facetas do ministério de Jesus. Você pode colocar o verbo que você quiser: pregar, curar, libertar, consolar. Ele veio para modificar, transformar a nossa vida. Ele veio para mudar completamente a nossa condição espiritual. A pergunta: a igreja crê nisso? Você crê nisso? Então nós temos que pregar isso. Nós temos que viver isso. Irmãos, nós temos uma missão. Preste atenção. Espírita, budista, catimbozeiro, tudo. Você pode escolher a religião que você quiser. Todas elas podem montar escolas, podem fazer ação social, pode fazer o que quiser, mas só a igreja pode pregar o evangelho. Só a igreja tem essa missão intransferível, uma missão que não pode ser terceirizada, uma missão que não pode ser, de uma certa forma, omitida. Nós temos uma grande comissão, mas muitas vezes nós estamos praticando uma grande omissão. E a igreja não pode perder esse foco missionário, evangelístico. Eu recebi ontem de um missionário nosso, um paraibano que casou com uma russa. Imagine a mistura. Tibério, ele está lá num lugar muito longe daqui, está na Sibéria, capital da Sibéria. E nós estamos ajudando ele a construir o templo, porque vai chegar o inverno lá, e o inverno na Sibéria é inverno. E ele manda um vídeo de agradecimento à igreja, dizendo: a Rússia precisa. Nós colocamos os sermões em russo, mas os russos derrubam. Os bichos são danados do YouTube, e a gente põe de novo. Nós vamos cansar aquele Putin. O mundo precisa do evangelho. Vocês viram ontem que o Talibã entrou no Afeganistão. A missionária nossa está sumida lá. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você. A Índia está dizendo que vai conquistar o mundo. O evangelho está conquistando a Índia por dentro.
Quanto mais persegue a igreja na China, na Índia, mais a igreja está crescendo. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. Um grande evangelho na sua integridade, no seu poder. Um grande evangelho no seu propósito. Não existe propósito maior no mundo do que o propósito do evangelho, que é salvar pecadores. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar no texto, porque o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o quê? O principal. A palavra principal que ele usa no grego significa o maior. E por que Paulo, ele se achava o maior dos pecadores? Porque ele perseguiu a igreja. Ele matou milhares de cristãos. Ele foi um terrorista da fé. E ele fazia isso em nome de Deus. E ele fazia isso respaldado na autoridade do judaísmo. Ele levava cartas de autorização do sumo sacerdote para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. E ele diz aí que ele obteve misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A grande pergunta que eu faço é que Paulo aqui primeiro ele se reconhece pecador. E para que eu seja salvo, para que essa missão de Jesus, porque ele veio ao mundo salvar pecadores, isso exige de mim o reconhecimento que eu sou pecador. Eu sou pecador. E ele diz, dos quais eu sou o principal. E a pergunta que eu faço, que tipo de pecador você é? Mais ou menos? O que você acha? Você acha que tem na Bíblia pecado, pecadinho, pecadão? Você acha que tem isso na Bíblia? Você acha que existe pecador que é mais ou menos pecador do que o outro? Você acha que existe isso? Nós não somos pecadores por aquilo que nós fazemos. Nós fazemos porque nós somos o quê? Pecadores. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não é pecador, engana-se a si mesmo. Eu queria que você fosse para o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus está conversando, explicando sua missão para os fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas. Eram líderes religiosos. E às vezes, os maiores pecadores não estão nos prostíbulos. Estão na igreja. Os maiores pecadores não estão no Congresso Nacional. Como a gente pensa, que todo mundo é mais pecador do que a gente, e a gente não entende o quanto nós somos pecadores. Talvez a mão de Deus está sobre você e Ele não deixou você fazer o que você queria fazer, o que você gostaria de fazer. Mas aqui todo mundo é pecador igualzinho ao outro, tá? E é tão interessante porque Jesus diz assim, ó, examinais, verso 39, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês estão estudando a Bíblia. A Bíblia fala sobre vida eterna, sobre salvação. E são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Ou seja, eu sou o centro das Escrituras. A Escritura testifica quem eu sou, a minha missão.
Mas veja no versículo 40, o que ele diz? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Repete aí. Contudo, não quereis vir a mim. Veja bem, eles estavam estudando as Escrituras, eles estavam examinando as Escrituras, mas eles estavam mortos espiritualmente. Se Jesus diz, vós não quereis vir a mim para terdes vida, quer dizer, vocês querem ficar nesse estado de vocês estão mortos o quê? Espiritualmente. E o grande perigo, irmãos, veja lá em João, capítulo 8, versículo 24. Diz assim, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis. Sabe qual é o maior perigo do mundo? É você morrer nos seus pecados. É você morrer sem a Cristo. É você morrer sem ter nascido de novo. E quantas pessoas que nós convivemos, que são pessoas boas, aparentemente, e você diz assim, essa pessoa só falta ser crente. E outros mais assim exaltados dizem, não, tem gente da igreja que é pior do que descrente. Preste atenção. Nós temos que olhar para as pessoas na condição espiritual que elas estão. Certo? Elas precisam ter a Cristo. Elas precisam estar regeneradas. Elas não podem morrer, passar para a eternidade, sem ter uma experiência de se reconhecer pecadora e receber a salvação que está em Cristo Jesus. Você pode ter certeza que lá no céu não vai ter uma apresentação de sua capivara aqui na terra. Porque nós não vamos ser salvos. E Paulo está colocando aqui, ele, num ato de reconhecimento, ele diz, dos quais eu sou o principal, eu sou o chefe dos pecadores. Mas Paulo não era maior pecador, nem menor pecador do que eu e você. A fé que Paulo possuía era a fé comum. O Espírito que converteu a Paulo é o mesmo Espírito que habita em você, que convenceu você. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho está nesse versículo. A grandeza do Evangelho está na sua integridade, no seu poder de transformar. A grandeza do Evangelho está na missão, no conteúdo que é Jesus Cristo vindo a este mundo para salvar pecadores. A grandeza do Evangelho está no fato de que não existe tão grande pecador que esse Evangelho não possa salvar. Às vezes a pessoa, pastor Arival, como é que é um negócio desse? O sujeito está lá no presídio, passou lá, está preso, matou, roubou, e agora diz que é crente. Eu falei, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é para pecadores. E você sabe que a nossa condenação está no fato de que nós não nascemos o quê? De novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então para de ficar olhando para a vida do outro, estudando a vida do outro. O Evangelho vem justamente para nos quebrantar. O Evangelho vem ao mesmo tempo para dizer que Deus pode salvar a todos aqueles que se reconhecem pecadores. Amém? Agora, o que a gente faz com isso? A gente esconde?
um grande missionário, ele diz: o que é o crente? O que é um missionário? O missionário é aquele que estava passando fome, recebeu um pão e agora ele está dizendo para os outros onde tem pão. Todo crente é um missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Você não precisa ir para a China. Onde existia um coração sem Jesus, aí está um campo missionário. Irmãos, que a nossa igreja cresça, se fortaleça como sendo uma grande igreja missionária. E nós temos um grande compromisso agora com as novas gerações.